vendo a minha tela. Bom dia a todos. Uma boa aula para todos nós. Eu sou o professor Leonardo. A gente vai falar dos domínios morfoclimáticos brasileiros, dando continuidade a tudo aquilo que a gente já tem visto esse bimestre, né? A gente já viu os conceitos do espaço geográfico, o que constitui o espaço geográfico, que tem as suas paisagens, as suas regiões e tudo mais. E hoje a gente dá uma detalhada a mais nos domínios morfoclimáticos que foram propostos pelo professor Aziz Absaber lá no século passado, né? E também a gente consegue entender com esses domínios morfoclimáticos brasileiros os nossos ambientes e mais que isso também, né? Entender a relação entre o ser humano e o seu entorno, aquilo que o circunda, aquilo que nós conseguimos ver. A paisagem geográfica, que é dinâmica. Por isso, na nossa aula, é muito importante entender que os domínios morfoclimáticos não são coisas estáticas, não é algo pragmático. Ah, isso é um domínio e será assim. Não, é importante pensar, é importante saber que o domínio ele é algo dinâmico, algo que pode se modificar e a gente tem que estar preparado para entender como é que ele funciona. Isso nos ajuda muito a entender o nosso país, a entender também não só a geografia, mas várias outras ciências. Então, a gente tem como objetivo nessa aula o quê, pessoal? A gente vai compreender o que são esses domínios morfoclimáticos, é muito importante saber o que são, né? A gente não pode sair de uma aula de domínios morfoclimáticos sem saber o que eles são. Qual a sua preocupação no sentido, ou seja, qual é a ideia do domínio morfoclimático, o que ele tenta, o que ele quer passar para a gente, né, quanto estudantes, quais são esses domínios morfoclimáticos, né, agora que a gente já sabe quais são e o que são, a gente tem que saber listá-los também, né, já que eles estão no nosso país, no nosso território. Quais são as suas características e particularidades e como é que eles funcionam. Não necessariamente porque o terceiro tópico aqui é compreender a importância de se estudá-los, que isso aqui é uma ordem, né? A gente pode aprender, a gente vai compreender a importância de estudar os domínios morfoclimáticos aprendendo sobre eles. Então, desde o nosso primeiro slide, nossa primeira aula, a gente já tem que saber que é importante estudar e por que é importante. Então, é sempre um caminho de ida e volta. Estão me entendendo? Tá tudo bem? Que bom, então. Qualquer coisa, é só lembrar que a gente pode colocar no chat ou dar uma mensagem, tá bom? Então, por que, professor, que eu tenho que estudar os domínios morfoclimáticos, né? Eu não tenho só que saber que lugar que é Mato Grosso, e onde é que está o Pantanal, onde é que estão as Caatingas. Por que eu tenho que saber? Bom, é muito importante saber quais são os domínios morfoclimáticos do nosso país para a gente poder compreender as paisagens, os recursos naturais do nosso país. Lá no livro em que surgem a teoria dos domínios morfoclimáticos, esse mapeamento, essa forma de se compreender a natureza, o professor Aziz Absaber, que já é um spoiler para vocês de quem é que vai falar sobre esse tema, isso aqui é o professor Aziz Absaber desenhado, ó, que legal. Ele vai falar, na realidade, que são os domínios morfoclimáticos e potencialidades paisagísticas, porque a partir desses domínios a gente consegue entender como o nosso território funciona e extrair também recursos deles. Mas também nós temos que aprender a respeitá-los, certo? Então, entender os diversos tipos de habitats e respeitá-los, porque quando a gente compreende quais são os recursos do nosso país, nós também compreendemos que o ser precisa do meio para sobreviver e o meio precisa do ser também para se manter. É um caminho de ida e volta. Então, assim, sempre que a gente entender um ambiente, a gente não pode ver com um olhar predatório, a gente vai extrair as riquezas daquele lugar e crescer, aumentar a nossa economia. Não. A gente também tem que entender que tem vários seres, várias vidas ali, não necessariamente somente um domínio morfoclimático, mas um habitat, um bioma. E nós, que estamos aqui neste ambiente de ensino médio, estamos nos preparando para o nosso vestibular, estamos tentando entender várias outras ciências, não só a geografia, a compreensão de um domínio morfoclimático nos leva também a entender outras coisas, né? Várias outras ciências, outras disciplinas, como a química, a biologia, a física. Então, é uma visão muito interdisciplinar, que é diferente de visão holística que eu escrevi para vocês. Holístico significa o todo. A gente consegue olhar e ter uma visão panorâmica sobre aquilo, mas também uma visão interdisciplinar. Não necessariamente a gente sempre vai conseguir fazer isso, mas a gente vai estar sempre tentando, o que é importante. Ou seja, compreender, dar sentido e preservar. Aqui eu tenho para vocês o que nós já vimos em outras aulas, que são os tipos de agricultura. Lembra que a gente viu lá? Os latifúndios, a agricultura familiar,
Aqui é uma família que vive do meio, planta e sobrevive colhendo, e também as comunidades tradicionais, os indígenas, por exemplo. Esse aqui é o Ailton Krenak, a gente vai falar dele também, um geógrafo, ambientalista, uma liderança indígena muito importante no nosso território, tá certo? Até então, tá tudo bem? Tá. Lembro a vocês de novo que qualquer coisa é só me perguntar, que a gente para, a gente revisa, não tem nenhum tipo de dúvida que não seja importante. Ah, mas o professor já falou disso na aula passada, eu tô com vergonha de perguntar. Não, a gente volta, te lembra, não tem problema nenhum, não, tá bom? Mas falar de mapeamento, falar de onde é que está tal coisa, colocar isso num produto cartográfico, não é o professor Aziz Absaber que foi o primeiro a fazer isso. A primeira tentativa de mapear o relevo foi com o professor Haroldo de Azevedo, lá na década de 40, na década de 40, em 49 ele fez um mapa, só que o professor Haroldo de Azevedo, olha só, ele colocou basicamente duas unidades, planaltos e planícies. Os planaltos eles ficavam acima de 200 metros e as planícies abaixo de 200 metros. Então, nós tínhamos o Planalto Central, a planície do Pantanal, a planície amazônica. Ah, professor, esse Haroldo aí estava com preguiça. Ele foi lá, fez esse mapeamento dele aí, coisa simples, e não quis nem fazer outros tipos de mapeamento, quis colocar outras categorias, cadê as serras, né? Cadê o litoral? Cadê tudo? Não. Acontece que o Haroldo de Azevedo ele não tinha acesso a tecnologias que nós temos hoje, né? É fácil falar quando a gente já tem satélite, quando a gente já tem radar, temos conexão à internet, as viagens hoje são mais fáceis, né? Se eu quero ir no Nordeste, eu vou e volto. O professor Haroldo de Azevedo não tinha acesso a isso. Pelas limitações técnicas que ele tinha naquele momento, ele fez esse produto cartográfico aí, que foi, sim, muito importante para a época. Depois dele, o professor Aziz Nassib de Absaber, Aziz Absaber, popularmente falando, foi um professor, é importante lembrar que foi professor, geógrafo e pesquisador. Através da pesquisa, ele gerou esse produto que nós conhecemos hoje, esse processo de compreensão da natureza, os domínios morfoclimáticos. Só que diferente de mapear algo estático e pragmático, planalto, planície, depressão e acabou, ele começou a inserir aqui, ó, coloquei em negrito para nós, processos, dinâmicas, ou seja, os processos de erosão. Lembra que a gente já viu, quando a paisagem está perdendo sedimentos, a gente está tendo um processo de erosão, ele começou a mapear áreas susceptíveis à erosão, áreas susceptíveis à deposição ou sedimentação. Lá em 67, depois, ele gerou outra obra chamada Teoria dos Refúgios, que se um dia a gente pode entender um pouco mais sobre ela. E, em seguida, ele conseguiu unir na paisagem, naquilo que nos salta os olhos, a litologia, que é o que? As rochas, o relevo, os solos, a vegetação, o clima e também o ser, que aqui eu coloco como ocupação para todos nós. Então, é uma nova proposta do professor Aziz Absaber. Com esse modo de entender a paisagem, ele gerou alguns domínios. Conseguiu identificar alguns domínios, melhor dizendo. Os mares de morros, olha que bonito. O domínio amazônico, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias, o domínio das caatingas, o domínio dos cerrados, aqui onde nós vivemos, e o domínio do Pantanal. Olha que interessante. Isso gerou um mapa muito mais dinâmico. Na realidade, o seu mapa original não era assim bonitinho, coloridinho, esse é lá do IBGE, mas na realidade o mapa era mais difícil de ser feito também, né? Que ele também não estava aqui nos anos 2000 conosco, fazendo esse tipo de trabalho. Então, esses domínios morfoclimáticos, o que significa então a palavra domínio morfoclimático, que a gente vai falar tanto? O que é, professor, domínio morfoclimático? O que significa a palavra morfo? O que ele quer dizer com domínio? Domínio significa supremacia. Só que, na realidade, ele gosta de falar como área core, que no inglês, se a gente traduzir, significaria uma área núcleo. Ou seja, um núcleo morfo. Forma, mas aqui nos nossos estudos significam também conteúdo, e climático significa clima, os atributos climáticos que nós também já vimos, lembram? Chuvas, as temperaturas, direção e velocidade dos ventos, pressão atmosférica. Então, o domínio, de certa forma, e conteúdo, regido muito também por um clima, ou seja, uma configuração de um ambiente. Por isso é muito difícil dizer que um domínio morfoclimático é desse jeito e sempre vai ser desse jeito.
Vamos conhecer agora quais são esses domínios morfoclimáticos que eu tanto estou falando, não paro de falar, mas eu não mostrei ainda quais são eles, né? E detalhadamente. É importante a gente ver agora quais são. O que compõe, professor, esses domínios morfoclimáticos aí? Só dando uma leve revisada sobre tudo isso que eu disse, quais são as partes constituintes de um domínio morfoclimático? Nós temos as rochas, que são estudadas pelos geólogos, os solos, estudados lá pelos pedólogos, o clima, que é estudado muito pelos climatólogos, alguns físicos também, né? O relevo, pelos geomorfólogos, a vegetação, pelos engenheiros ambientais, pelos engenheiros florestais, pelos botânicos, biólogos também. E o ser humano. É muito importante a gente lembrar que o domínio morfoclimático traz a relação ser e ambiente, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Que eu já falei uns 3 slides. Tá estranho isso aí, tá? Tem que ter dúvida, tem que perguntar, não tem problema não para a aula. Vamos lá. Toda essa relação ela acontece, então, como eu disse, nos domínios morfoclimáticos, com as suas áreas núcleo, as áreas core, como aqui está representado no mapa em colorido, e as faixas de transição, que são essas áreas aqui em branco, tá bom? Essas faixas de transição eu vou falar lá no final, como é que elas funcionam. Então, o primeiro domínio que nós temos para conversar é o domínio amazônico, tá? Aqui, no norte do país, lá na faixa equatorial, o mais tropical de todos esses domínios. Domínio amazônico, olha que paisagem bonita. Olha lá, isso aqui já representa muito bem o que é um domínio amazônico, que é o maior domínio morfoclimático brasileiro com 5 milhões de quilômetros quadrados. Vocês que são inteligentes, são jovens aí, se quiserem printar a tela, não tem problema. Apesar de que depois eu também posso enviar para vocês a apresentação, não tem problema nenhum. O professor Aziz chamava isso aqui de terras baixas florestadas. Agora a gente pode categorizar e exprimir o que o domínio amazônico representa para nós, o que a gente consegue ver mesmo. Olha só, uma densa floresta também é chamada lá na biologia, que vocês verão também, de ombrófila ou pluvial, porque tem muita chuva, né? Chove o ano inteiro e essas florestas têm folhas largas e grandes, ou seja, são latifoliadas, e essas folhas, elas não caem no período de chuva, no período de seca, perdão, até porque não tem período de seca, né? A gente está falando da zona equatorial. Olha lá, é a maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios são sempre perenes, né? Não, esses rios não secam. Lembra que a gente viu também que era o rio perene, que era o rio efêmero, que era o rio, os rios que corriam somente nas enxurradas, né? Todos os 3 tipos de rios que nós já vimos. Na bacia amazônica, nós só temos rios perenes. Aqui os rios nunca secam. Não são efêmeros e estão sempre nativas, certo? E o que essas linhas representam, professor? A gente já começou a ver isso aqui mais cedo, em outros anos também. Lembra do mundo tropical, entre os trópicos? A linha do Equador, uma linha imaginária que representaria o centro ali do nosso planeta achatado. Então, se a gente junta o clima equatorial com o mundo tropical, nós temos um clima de tropical equatorial, que é quente e úmido, chove o ano inteiro. Isso explica muito do que é o domínio amazônico, tá certo? E a ZCIT já é também um spoiler do que nós veremos em outras aulas, que é a zona de convergência intertropical, que é uma região onde se tem muitas nuvens, bom? E como é que funciona a morfologia, o relevo, a geomorfologia desse domínio? Nas áreas de nascente, nada mais justo do que temos as partes mais altas do domínio. A bacia hidrográfica, os rios nascem nas áreas mais altas, lembram? Chapada dos Guimarães é um exemplo aqui no Cerrado. E no centro nós temos a confluência dos rios, dos vales. Aqui nós temos os rios, as áreas mais baixas desse domínio. Todos os rios correndo para o mar, sempre uma regra, certo? O segundo domínio que nós vamos falar são dos mares de morros. Lá a leste do litoral atlântico. Muito interessante também. Olha só. O que tem aqui, hein? Por que esse nome é mares de morros? Eu acho que está claro, né? Só tem morro. Inclusive, imagine você, um aluno, aqui. Eu vou caminhar para aquela direção. Depois de um morro, o que é que eu encontro? Outro morro. Esse é um ditado popular lá em Minas Gerais. Depois de um morro, vem outro morro. E essa relação ser e paisagem mostra, mais uma vez, o que é esse domínio morfoclimático que nós tanto estamos falando aqui.
certo? Então, o professor Aziz Absaber chamava isso de domínios das meias laranjas, porque parecem realmente laranjas cortadas e colocadas assim, com uma parte mais reta embaixo, né? Fica parecendo um monte de meias laranjas. Interessante também o jeito que ele descrevia suas paisagens. Ah, professor, e qual que é a mata dos mares de morros? Porque não sei se vocês notaram, é o único domínio entre todos que não é denominado pela sua vegetação, é denominado pela sua forma de relevo. Porque, na realidade, os mares de morros teriam ali a Mata Atlântica, né? Só que o professor vai escrever, o professor Aziz Absaber, que essas matas atlânticas elas já foram muito retiradas, já foram desmatadas. Então, o que mais salta aos olhos de quem vai conhecer essa região é a forma de relevo. Ó, é um clima tropical quente úmido, tem essa forma chamada esse fenômeno chamado de mamelonização, ou seja, são formas que vão se arredondando, formando aquelas meias laranjas. Chove entre 1.200 milímetros e 1.800 milímetros. Isso aqui é meio difícil de ficar lembrando, por isso que eu coloquei listado para vocês. Aí vocês conseguem printar e de vez em quando até anotar para quem quiser exercitar um pouco mais a escrita, certo? E tem algo em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados, ó, 1/5 do que é o domínio amazônico, perfeito? Vamos seguir? Os domínios das caatingas, lá no Nordeste brasileiro. Olha só, o que a gente já vê aqui nas caatingas, hein? Vegetação esparsa, um espaço entre uma vegetação e outra vegetação. Aqui a gente não tem uma densidade vegetal muito grande, muitas árvores uma perto da outra, mas muito pelo contrário, a gente tem o princípio do quê? De vegetação rasteira e xeromórfica. O que significa xeromórfico? Xeromórfico, professor, nome esquisito. Nunca vi. Xeromorfismo significa essa propriedade de contorção das árvores, delas serem retorcidas, o que mostra muito bem como é o ambiente seco. E diferente do que muita gente vai pensar, hein? Atenção, diferente do que muita gente vai pensar, os solos do semiárido nordestino, lá das Caatingas, são sim férteis. O problema é que não chove muito, olha lá, chuvas mal distribuídas, o que significa os nutrientes de um solo só ficam disponíveis para as plantas quando ele está úmido, quando a gente tem água circulando naquele solo repousando. Como não tem água circulando e repousando no solo, esses nutrientes não ficam disponíveis para as plantas. Isso gera o quê? Os rios intermitentes. Lembram dos 3 rios que nós conversamos? Os perenes, os que nunca secam, os intermitentes, que secam no período de seca, relembrando o conteúdo, hein? E os efêmeros, que só acontecem no período de chuva, basicamente enxurradas. Mas, professor, o Nordeste não está pertinho do mar? Como é que, pelo que eu me lembro, tem praia, e se tem calor, e se tem oceano, e se tem praia, tem umidade, certo? Certo, quem pensou assim não está pensando errado, é uma excelente dúvida, inclusive. Mas, ó, se nós notarmos aqui, existe uma zona da mata que fica no litoral do Nordeste, aqui, que é uma zona realmente muito úmida e com muita vegetação, muita biodiversidade, mas aqui o que nós chamamos de agreste é uma faixa de serras, e quando essa umidade tenta adentrar no continente, indo para oeste, elas tentam subir essas serras e se precipitam, chovem toda ali nessa região. É o que nós chamamos também de chuva orográfica. Anotem, um dia nós vamos falar só sobre chuvas, tipos de chuvas, e chuvas orográficas nós já temos um exemplo, tá bom? Vou perguntar nossa, daqui umas 4 ou 5 aulas eu vou perguntar que tipo de chuva é chuva orográfica, eu quero que vocês se lembrem disso. Então aqui, ó, quem quiser printar uma lista do que os principais aspectos do domínio das caatingas, lembrando também que lá eles têm a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Departamento Nacional de Obras, que tentam mitigar os efeitos das secas, é algo muito interessante também de se ver, que a gente vai ver lá em Geografia Econômica, e o verão popular, que significa o quê? Normalmente, o que o mundo inteiro chama de inverno, eles chamam de verão, porque é o período que está seco, e o período de verão eles chamam de período de inverno, eles alternam, eles invertem a ordem, porque lá o povo é que decide. Interessante, né? Bem legal. Alguma dúvida? Que a gente vai para o próximo domínio. Tá bom, então. Continuar. Aqui, ó, os domínios da Araucárias. Lá no sul do Brasil, já se afastando lá do mundo da faixa equatorial, nós temos o quê? Lá entre o sul de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul, ou seja, pegando São Paulo, Paraná, Santa Catarina, nós temos as araucárias. O que são as araucárias, professor, mais uma vez? Se só o domínio dos mares de morros são representados pelo relevo, as araucárias têm que ser representadas, então,
Vegetação, perfeito. Aqui, ó. Essa é uma araucária típica, com esse tronco alto e a copa lá em cima. Muito conhecida como o pinheiro do Paraná e o pinheiro brasileiro. Qual que é a principal característica do domínio das araucárias? Não somente ter araucárias, mas ter altitudes bem altas, ó, entre 800 e 1.300 metros. Assim, mais alto que Chapada dos Guimarães toda. Interessante, né? Muito alto lá. Isso gera muita umidade, um clima subtropical, porém é muito mais difícil hoje encontrar esses domínios, um dos domínios mais surrupiados de todos, porque foi muito utilizada essas madeiras das araucárias, ó, para fazer casas, móveis e tudo mais. Então, é um ótimo exemplo de como que a má compreensão de um domínio pode fazer com que nós usemos de forma predatória e acabamos perdendo os vestígios desses domínios. Agora, uma pergunta para vocês. Lá nas araucárias, como é uma área de solos muito férteis, nós temos esses solos aqui. E que cor que tem esse solo para vocês? Olha lá, 3 disseram que é vermelho. É vermelho. O nome desse solo é latossolo vermelho. Mas se você for lá, eles vão chamar de terra roxa. Por que vão chamar de terra roxa se o solo é vermelho? É porque os italianos que colonizaram lá aquela região, eles chamavam de terra rossa. E rossa em italiano significa vermelho. Então, terra roxa significa terra vermelha. Só que nós traduzimos para terra roxa. O pessoal lá da região traduziu para terra roxa. Então, é uma curiosidade muito interessante daquela área. Certo? Alguma dúvida? Vamos para o nosso já antepenúltimo domínio. Estamos encerrando a aula. E bom, então, vamos lá. Ó, os domínios das pradarias, ou então, na região, é muito comum você falar pampas ou coxilhas. Olha só, um enorme resumo do que são as pradarias. A perca de tropicalidade, ó, sutil, né? Porque os trópicos estão mais ou menos aqui, então você já está perdendo o trópico, é um clima subtropical, longe da linha do Equador, aqui coloquei simulando a linha do Equador para vocês, olha como que ele está longe, ou seja, de todo o Brasil a região mais fria. Tem essa pseudo-mamelonização. O que é pseudo? Pseudo é falso. E mamelonização é aquilo que acontece lá nos mares de morros, lembram de formar as meias laranjas, aquelas coisas arredondadas? Aqui existe mais ou menos isso, só que um pouco mais fraco, tá vendo? Essa pequena mamelonização, ou pseudo-mamelonização. Como o período, como o clima nessa região é muito mais frio, chove um pouco menos também, as terras são mais baixas, tem menos intemperismo. Para ter intemperismo tem que ter calor e tem que ter água. Lembra? Como aqui é um clima subtropical, o intemperismo é mais fraco, então nós temos pouca decomposição das rochas. E a gente pode notar, além de ter essa pseudo-mamelonização, também parece onde foi gravado o filme aquele desenho animado, os Teletubbies, lembram? Me lembra muito, não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas é uma boa forma de se lembrar dos Pampas, ó, só lembrar dos Teletubbies. Acontece também o processo de arenização, que é diferente de desertificação. E desertificação, que por sua vez é diferente de desertização. Então vamos lá, anotem. Desertificação com TI e UFI. Desertificação significa um processo de gerar deserto por mau uso das terras. E a desertização, sem o F, sem o I, é o processo de formar um deserto natural, onde ali, pelas condições ambientais, teria sim um deserto. E tem um processo de arenização, que acontece muito nessa região dos Pampas. Olha o tamanho desses areais. E olha aqui, 2 pessoas, para vocês terem a noção do tamanho desses areais. Tanto de areia, né? Isso é importante, é muito interessante. Aqui tem um link de um vídeo que fala sobre isso. Eu vou deixar no chat aí para quem quiser ver depois. Como é que funciona esse processo de arenização e também para memorizar a diferença entre arenização, desertização e desertificação. Não é o conteúdo da nossa aula, isso, mas é algo importante para a gente saber o que acontece lá nos Pampas. E o domínio dos Cerrados, professor, eu estava esperando para falar do domínio dos Cerrados, é aqui onde a gente está, né, perto do Pantanal e tudo mais, é o que eu mais vejo, eu quero ver se eu estou sabendo. Ó, acontece no Brasil Central, área core, Mato Grosso do Sul e Goiás, ou seja, a área onde você consegue olhar e ver que é um domínio dos Cerrados. Muitas planícies, olha só, áreas mais baixas e longas, planas, planaltos e chapadas. Lembra de Chapada dos Guimarães? Essas regiões mais altas e também planas? São as chapadas, interessante, né? Esses solos são ácidos. Lembra que eu falei da interdisciplinaridade? Os solos das chapadas são solos ácidos. O que significa ácido? Vocês estão estudando química? São o potencial hidrogeniônico, pH. E se é ácido, é de 7 para baixo, lembra? Então, os solos dessa região estão com pH entre 4 e 7. São solos ácidos, ok?
Uma coisa muito importante quando a gente vai falar de cerrado é falar o quê? Clima com duas estações muito bem definidas. Nós moramos aqui e vivemos isso na pele, que é um clima de verão chuvoso, entre outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e quando começa as chuvas e vai até ali março e abril, e depois o inverno com pouquíssimas chuvas, clima quente, seco, e o nosso inverno que rima com inferno. A gente que vive aqui é só lembrar que o nosso inverno parece um inferno, de tão quente, tá bom? E a vegetação, professor? Ó, eu trouxe aqui esse mapa que parece um pouco estranho de ver, mas o que significa? É a vegetação e o uso da terra aqui em Rondonópolis, lá num ponto que é uma área core do Cerrado. E o que a gente consegue compreender nessa vegetação aqui? Elas parecem linhas, professor. Por que a vegetação parece linha? Ué, porque outra principal característica do cerrado, anotem, ó, pega o papel, a caneta, é bom escrever, porque escrevendo você força a memorizar e a trabalhar aquilo. A vegetação tem maior biodiversidade nas áreas próximas dos rios, nas áreas do que? De matas de galeria, que nós já estudamos e vocês têm que saber, quem não souber vai ser reprovado. Brincadeira, não vai não, mas é só lembrar que as matas de galeria são aquelas áreas em torno do rio, né? E são as áreas que têm maior biodiversidade aqui no Cerrado. Os principais usos da terra são a pastagem, ou seja, tem o gado comendo ali, e tem o plantio. Mas, professor, os solos não são ácidos, como é que tem muito plantio aqui? Bom, porque de nada adianta você ter solos que sejam muito férteis se o relevo for muito declivoso. Se for serra, montanha, como é que você planta em serra? Como é que você vai colher em serra? E aqui nós temos o quê? Planaltos, planícies e depressões. Dessa forma, nós temos diversas áreas planas onde você pode corrigir o solo, ou seja, colocar calcário para ele deixar de ser ácido. Lembra da química aplicada que vocês devem estar estudando? Ou seja, o solo deixa de ser ácido, você consegue nutrir o solo e tem, pronto, uma área enorme para plantar e pode usar o maquinário. Tá certo? Aqui, ó. Olha que planície. Plantar aqui, se você conseguir corrigir esse solo, é perfeito para o agricultor, né? Para o latifundiário, principalmente. Certo? Isso explica. Bom, antes de ir para o Pantanal, só queria lembrar uma coisa. A vegetação do Cerrado, ela é esparsa. Então, anotem. Mais ou menos como a da Caatinga. E tem o quê? Pseudoxeromorfismo. Lembra do xeromorfismo, que é aquela propriedade das plantas ficarem enrugadas, assim, contorcidas? Neste caso é pseudo, porque parece que é porque não tem água, mas tem água no solo do cerrado. É porque aqui tem muito ferro e alumínio no solo, mas isso não é importante. É importante, mas aqui não é o conteúdo da aula, mas é bom vocês saberem que nós também vamos encontrar no cerrado plantas contorcidas, mas não necessariamente é um xeromorfismo, tá bom? Isso é uma pegadinha da natureza para nós. E o Pantanal, que é um domínio, um bioma que é internacional, certo? Porque, ó, ele não respeita os limites do nosso país, né? Aqui na Bolívia e no Paraguai, também se tem muito Pantanal, também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai. Lá em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso aqui no Brasil, certo? Mato Grosso, nosso estado, e Mato Grosso do Sul, né? A maior parte a gente pode ver que está no Mato Grosso do Sul. E o que acontece no Pantanal, professor? O Pantanal, ó, atenção, o Pantanal, ele é a maior exibição de relação entre geomorfologia, ou seja, relevo, essas rugosidades, e clima, chuva. Por quê? Hein? Clima não é só chuva, mas chuva. Por quê? Porque no Pantanal não chove tanto. Ué, como assim? Lá tá sempre alagado? Nem é verdade, né? Às vezes tem bacias que deixam de existir, tem baías, perdão, que secam no Pantanal. Mas como que acontece isso, professor? Lá existe um fenômeno que lá nas zonas de cabeceira aqui de Mato Grosso, lá no centro de Mato Grosso, no Planalto dos Pareci, que nós vamos ver nas próximas aulas, na classificação do relevo do professor Jandir Ross, nós veremos que existem os planaltos. E nessas áreas de planaltos, lá no período de chuva que eu mostrei para vocês dos cerrados, chove muito. Essas águas todas, o que acontece com a água? Ela tende a obedecer à gravidade, certo? Do ponto alto para o ponto baixo. E daí, lá desses planaltos, a água escoa e fica represada no Pantanal. Ou seja, professor, para preservar o Pantanal, então não é só não desmatar o Pantanal.
você não pode desmatar também a parte dos planaltos de Mato Grosso, porque eles que geram as chuvas e as águas que correm para o Pantanal. Olha que interessante, viu? É muito importante saber disso. O Pantanal é um domínio complexo, muito complexo. Não é tão simples de se entender. Essa dinâmica parece fácil e bonitinha, mas demorou anos para se compreender que é dessa forma que o Pantanal funciona. Ó, nas áreas mais altas, nós temos altitudes de 800 metros. Nas áreas mais baixas, altitudes entre 100 e 80 metros. Ou seja, é muito íngreme, faz com que essa água corra rápido para o Pantanal e ela seja represada. Quando chove, essa água vai rapidamente descendo essa declividade toda, de 800 para 180 metros, e ficando represada no Pantanal. Tá certo? Então, esses foram os nossos domínios morfoclimáticos, todos muito bem explicados e revisados aqui com vocês, e eu preciso agora que vocês prestem atenção no... Deixei esses 5 minutinhos finais da aula para a gente falar sobre como fixar esse conteúdo, né? Porque são muitos domínios. São 6 no total, certo? E o que acontece? Ó, a gente deixou de falar também das áreas de transição. O que acontece, professor, nas áreas de transição? Você falou que ia falar e não falou. Ó, do Cerrado para o domínio amazônico, como o período é mais chuvoso, o Cerrado tende a aparentar mais o domínio amazônico. Do domínio amazônico para o domínio das caatingas, o Cerrado, o domínio das caatingas tende a aparecer mais o domínio amazônico. O inverso também, se for seco, vai aparecer outro domínio, no caso, o Cerrado ou a Caatinga. Olha que doideira que é você estar aqui, ó. Você nunca sabe muito bem qual domínio você está nessa região, porque você está entre o domínio das Caatingas, o domínio dos mares de morros e o domínio dos cerrados. Entre o domínio dos cerrados e o domínio dos mares de morros é um dos mais complexos. Lá em Mato Grosso do Sul se vê muito essa transição, o relevo começando a ficar mamelonar, com as meias laranjas, mas com a vegetação do cerrado, né? Interessante isso. E também existem essas outras faixas de transição. É bom lembrar que a natureza não acontece assim de forma estanque. Ah, a partir de tal rodovia é Amazônia, para norte e para sul é cerrado. Não, é coisa devagarzinho. É uma transição, tá certo? Então é muito importante também saber que existem essas partes em que não é fácil se delimitar qual domínio a gente está falando. Bom, para fixar todo esse conteúdo, eu vou disponibilizar os slides para vocês, significa que vocês podem dar uma consultada. Na prova não vai, então é bom consultar agora para fixar, porque na prova não pode consultar, né? Ó, analise o percurso do ponto A em direção ao ponto B, mas também eu dei uma modificada, porque isso aqui caiu no Enem, não me lembro o ano, mas eu peguei lá do Brasil Escola, e coloquei também, ó, do ponto C ao ponto D e do ponto C ao ponto E. Uma hipotética realidade não pandêmica em que todos fomos vacinados. Ó, tem um acento aqui, tá? É porque essa imagem é quadrada, então puxou o acento aqui do não. Decidimos fazer os trajetos representados no mapa acima, A, B, C, D e C, E. Deste modo, presenciaremos ao longo de nossa viagem vários aspectos singulares que envolvem as interrelações dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Desenvolva 3 memoriais, ou seja, vocês vão falar o que vocês viram nessas viagens, nesses pontos. Isso pode ser feito em dupla de 2, não é de 3, não é de 4, não é de 1, de 2. Escolhe um colega, vocês vão conversar. Ó, nossa, do domínio amazônico até o domínio das caatingas, nós vimos muita floresta, e depois a floresta começou a acabar, aí chegamos no Agreste, uma região serrana que estava sempre chovendo, olha que interessante. Aí do domínio amazônico até chegar lá nos campos de araucárias, do domínio amazônico até chegar nos mares de morros, vocês vão descrevendo tudo aquilo que vocês lembram da aula, claro, com a ajuda dos slides, né? E este outro exercício aqui, que vocês verão sozinhos, vocês farão sozinhos, este não é em dupla, esse vocês farão e depois me entregarão, que é básico, é bem simples, né? Qual autor desenvolveu a ideia dos domínios morfoclimáticos brasileiros? Aquele do nome esquisito, certo? Em sua opinião e com suas palavras, qual a importância da compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros? Isso aqui eu quero ouvir de vocês. Eu quero saber o que suscitou em vocês essa ideia de domínios morfoclimáticos. E, para o final, agora, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, tá? Encerrando a aula, vocês podem me perguntar, vou estar aqui disponível. Não precisa ficar com vergonha de me perguntar qualquer coisa. Parece simples, mas às vezes você não entendeu ou cochilou em alguma parte, certo? Vou compartilhar esse vídeo com vocês no chat, que é do que eu falei para vocês, o Ailton Krenak, falando sobre a experiência
de um povoado tradicional, de uma nação tradicional, e como ela interage com o meio. Como é que ela vive no meio, o que, que o meio significa, e quais são os questionamentos que eles têm para nós, sociedade já globalizada. Interessante é que é uma autoridade indígena, uma autoridade bem importante para o nosso país. É importante saber quem é o Ailton Krenak, a gente vai falar dele mais tarde. Lembrando que o vídeo só tem 6 minutos, então fica aí para quem quiser ver em casa, tá bom? Estou aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida, ou quem quiser conversar sobre o assunto também, tiver alguma curiosidade, se já viajou para algum desses lugares, eu estou aqui à disposição, tá bom? Foi um prazer dar essa aula para vocês, gente.